Olá, estamos começando a nossa live de hoje, o nosso encontro habitual. Agradeço aos 635 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado. Já estamos quase chegando a 636 mil. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, ela sempre está aqui em defesa da Constituição. Indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho de suas notificações, que avisa as novas postagens. Coloquem like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também, nós criamos uma coisa que eu estou gostando muito, tenho certeza que vocês vão gostar. Cliquem lá, membros, clube de membros, cliquem lá. Tem todo o material que nós vamos alimentando, vamos usar essa expressão que é muito desse veículo, né? Nós sempre vamos alimentando com reflexões, material exclusivo, que eu acho muito interessante para vocês. Entre lá, membros, clube de membros, tem coisa bem interessante, vocês vão gostar. Vale destacar também que no Twitter, para quem quer me seguir, é Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursovilla.com.br. E, por fim, sempre lembro, dê uma olhadinha lá no Instagram, né, minha mulher, que vocês vão gostar, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, acompanhando tudo, claro, ainda com a repercussão da carta patética, patética, quando você lê, né? Inclusive falta corpo como documento histórico, também com aqueles redatores. Você não vai imaginar um grande texto, não tem um Maciel Filho. Maciel Filho é o autor da Carta Testamento de Getúlio, a 24 de agosto de 1954, que já estava pronto antes, aí tem uma longa história, mas depois a gente poderia falar, mas falta grandiosidade. E claro, aqui não é Getúlio, aqui é Bolsonaro, não é Maciel Filho, é o Temer e o seu marqueteiro. Portanto, né? É outra coisa, né? É um outro momento. E termina com Deus, Pátria e Família, um lema integralista. Eu falei ontem, né? Eu acho que um dos primeiros, não sei, mas que lembrei. Falei, olha, lembra dos anos 30, né? E ele nem consegue ser um integralista. Expliquei por quê, né? Vocês vão lá na minha coluna do UOL, lá, cliquem lá, Marco Antônio Villa, tem um artigo da semana passada, se não me engano, né, e que eu explico quem são os nazifascistas bolsonaristas, né, o que eles querem ser, de onde vem, né? A origem não é o integralismo, aquele de Plínio Salgado, fundado aqui em São Paulo em outubro de 32, com o termo da Revolução Constitucionalista. Não, que ele, por sinal, não participou, destaca-se. Né? Não, aquele lá é outra coisa, você precisa entender, é um partido de massa, com organizações de massa, intelectuais orgânicos, projetos, etc., não estou entrando no mérito, é outra coisa, né? Que não tem nada a ver com o bolsonarismo. Inclusive, o ismo é um exagero que eu estou fazendo aqui, porque não existe um ismo, algum conjunto de ideias, tal, nada. Ele não tem partido, não tem organizações de massa, não tem intelectuais orgânicos, não tem projeto, não tem nada. E ele é herdeiro de uma outra tradição da extrema-direita brasileira. De qual? Eu peguei lá o Penaboto, grande almirante Penaboto, o penabotismo, né? O pessoal tirava um sarro nos anos 50 e 60 do penabotismo. Eu tenho aqui, mostrei até para vocês, vejam um dos vídeos, algumas publicações do Penaboto, da Cruzada Anticomunista, tal, coisa que a gente acha em sebo. E quando poderíamos vir com calma, em sebo está difícil ultimamente, nos últimos 2 anos, né? E é do Penaboto, né? Que é uma figura patética, aí eu faço a relação Penaboto, os órgãos de tortura da repressão, da ditadura militar, os torturadores, assassinos, que o Bolsonaro admira, ele admira gente cruel e covarde, porque torturador é cruel e é covarde, igual Bolsonaro. Então eu faço a relação penabotismo, os torturadores, a chamada, entre aspas, comunidade de informações, o golpe fracassado frotista de Silvio Frota, 12 de outubro de 77, né? Vocês dão uma lida no manifesto que eu prometi e não fiz. Eu pareço político em véspera da eleição, prometo e não cumpro, mas um dia eu vou ler o manifesto, tem várias coisas que eu prometi que eu não fiz aqui nesse espaço, mas vou fazer. O manifesto do Silvio Frota, né? Que o Geisel deixou publicar no dia seguinte, nos jornais, deixou porque tinha censura. Saiu no dia posterior, no dia 13, mas tem no livro Ideais Traídos, o livro do Frota, eu tenho também aqui, por obrigação eu fiz, o livro é horroroso, mas a gente, como pesquisador, você precisa ler tudo, né? Eu tenho um trabalho, vocês sabem, sobre a ditadura brasileira, a democracia golpeada à esquerda e à direita, né? Mas uma hora eu dou uma lida. O manifesto é estilo Videla, que no ano anterior tinha dado golpe na Argentina, né? E aí impôs a ditadura que já tinha tido tantas Argentinas, mas a mais violenta da sua história, uma das mais violentas da história da América Latina.
uma coisa pavorosa, basta ler o relatório Nunca Mais, que é duríssimo, duríssimo, né? A comissão criado por Raul Fonseca, teve a presidência, o grande escritor Ernesto Sábato. Bem, eles, então, era penabotismo, comunidades de informação, torturadores, assassinos, o fracassado golpe de 12 de outubro de 77, e lembre-se, quem era o oficial de gabinete do Silvio Frota? O capitão Heleno, hoje general de Fancaria. Ele é general de carnaval, é general da banda. Sabe a música do Blackout? Chegou o general da banda, é o Heleno. São ridículos, Ramos, Capacho Neto, são pessoas ridículas, tal. Mas vamos reformar tudo isso, hein? Quando isso mudar, vamos ter de reformar isso, porque não dá para ficar com essas forças armadas, são piada, né? Em vez do tanque lá, aquele tanque da Marinha, aquele da passeata, vai nos defender de quem? De quem? Né? Nem se pegar um grupelho aí de criminosos aí de um bairro de qualquer periferia da região metropolitana, aquele tanque não enfrenta, né? Mas a grande questão é muito mais complexa as Forças Armadas. Mas deixa aí, quem estava lá era o oficial de gabinete, o grande Heleno. E quem estava no aeroporto em Brasília recebendo os comandantes do Exército? Na época havia quatro comandos, né? O primeiro, Rio de Janeiro, o segundo, São Paulo, o terceiro, Porto Alegre, o quarto, Recife. Bem, quem estava lá? O coronel Ustra, o assassino, né? Então, veja, Heleno, Pangaré, né? Um Pangaré, né? O Quasímodo do Planalto, se você quiser, vamos chamar de Quasímodo do Planalto. Aqui, o Pangaré, o Ustra, né, o sujeito torturador, assassino, homem cruel, e são ídolos do Bolsonaro. E, por fim, qual é a quarta? Rio Centro. O fracasso, ainda bem, porque seria uma tragédia, né? O atentado do Rio Centro, que queria interromper a abertura do presidente Figueiredo. Então, veja os 4 pontos: Penaboto, Comunidade de Informações, Torturadores, 12 de outubro de 77 e o fracasso do Rio Centro. É aí que você encontra a origem do Bolsonaro, a origem ideológica, com todos, vamos chamar de ideologia, aquilo que é um amontoado desconexo de ideias, na verdade, né? É isso. Então, é necessário entender de onde veio essa caterva, né? Essa malta de criminosos que hoje ocupam o Palácio do Planalto, né? Liderado por um ladrão, um assassino, um bandido, né? Um corrupto. Está tudo comprovado. Isso aqui não são frases, expressões soltas a esmo, ao vento. Genocida, 600 mil mortos, estamos chegando lá, que é a meta dele. Belíssimo, parabéns, né? E então, né, para entender de onde veio essa figura. E esse tipo de liderança, dessa extrema-direita nazifascista brasileira, dessa forma como eu expliquei, ela busca sempre uma relação, como eu já falei algumas vezes, direta com as massas. Então, não passa pela mediação das ânsias do Estado Democrático de Direito, que são aqui na Constituição, não. É sempre a relação direta. E ele constrói um povo brasileiro, veja, o dia 7, que é só dele. É aquele de Brasília, da Esplanada dos Ministérios e da Avenida Paulista. É um povo imaginário, mítico e tal, e ele estabelece essa relação direta. O povo me autorizou. Lembra a história da fotografia? Eu tenho a fotografia do dia 7, e vou mostrar no Conselho da República. Isso eu falei em Brasília. Porém, ele nem sabia como era a composição do Conselho da República. Ele nunca tinha lido a Constituição. Olhado aqui, né? Mas ele é preguiçoso, é mandrião. Mandrião é uma palavra mais educada do que vagabundo, né? Então, ele não tinha olhado aqui o artigo 89 e saber como é composto o Conselho da República. Aí, vindo para São Paulo, mudou de ideia. No próprio dia 7, veja que é um homem sério, que tem de caráter, né? Que é um estadista, como dizem alguns. Outro dia eu vi alguém que mandou uma pergunta se estava certo, eu falei, já está errado na formulação, na raiz, como se chama, por chamar o Bolsonaro de estadista, né? Aí chega em São Paulo, já mudou, não era mais o Conselho da República, mas correu o boato, seria o Conselho de Governo, tal, que ele ia convocar no dia seguinte, no dia 8. No fim, não era nada disso, nem da República, nem do governo, coisa alguma. Ele foi pedir bênção para quem? Michel Temer. O Michel Temer, hoje, no eleito chefe de quarteirão. Chefe de quarteirão. Vocês que não são de São Paulo, vamos apresentar Michel Temer. Michel Temer sempre foi um deputado muito mal votado de São Paulo. Na última eleição de deputado que ele participou, em 2006, ele foi o último colocado. Se vocês olharem os jornais da época, hoje é fácil,
Ele, inclusive, uma dúvida se seria eleito ou não, e foi no resto dos votos que conseguiram achar uma matemática, ele acabou, não conseguindo no sentido de fraude, mas conseguiu, sei lá, raspar o tacho, ele foi eleito ali na Bacia das Almas, o último colocado. Então, em 2 anos depois, 2008, ele foi candidato a vice-prefeito da cidade de São Paulo, sabe na chapa de quem? Uma senhora de respeito, evidentemente, já tinha sido, você pode discordar politicamente dela, são outros 500, da Luísa Erundina. E foi um desastre eleitoral. 2 anos depois, 2010, vice de quem? Dilma Rousseff. E aí fez de tudo, se ajoelhou, aceitou ser humilhado, etc. Tal, repetiu essa dobradinha em 14. Bem, esse depois fez aquele governo que seria de notáveis e acabou sendo de G10. E os seus 51 milhões de reais, eu não me esqueço, aquela foto no apartamento, na sala, as caixas cheias de dinheiro. Não adianta, senhor Temer, eu não esqueço, o senhor tem de falar sobre isso. Pergunte ao seu amiguinho Gedel a origem dos 51 milhões. E pergunte também já está falando de dinheiro de origem não esclarecida, pergunte a Rocha Loures, Rodrigo Rocha Loures, na Rua Pamplona, em São Paulo, aquele pique que ele deu, tão bonito, jogando a mala no porta-malas de um táxi, 500 mil reais. Para quem ele entregar, senhor jurista Temer? Então, o Temer é nada. Então, quando ele é chamado pelo Bolsonaro, ele vai igual um cachorrinho. Vai. Lembra-se que no Líbano, agora, há pouco tempo, houve a tragédia no Líbano, aquela explosão no porto, em Beirute, ele fez uma comissão. É tão ridículo, Temer, é tão ridículo que ele liderou a comissão, só que o avião não podia decolar aqui em Brasília. Vocês se lembram? É que todo mundo esquece aqui, me desculpe. Eu lembro sempre do Fernando Brant, a minha memória que é a memória, a minha arma que é a memória guarda, lá do Conversando do Bar, grande clássico especialmente na voz de Elis Regina. Bem, o que lá tem? A questão. Não podia decolar, estava mais pesado. Porque muito de bicos, chamado pelo Temer, queria de graça até Beirute, vamos passear, que é a tragédia de Beirute, eles não estavam nem aí. Sabe o que foi feito? Sob liderança de Michel Temer, acredito, tiraram parte dos alimentos doados e medicamentos para diminuir a carga do avião, para que aquela turma que foi com o Temer pudesse voar para Beirute. Ou seja, foi o voo da alegria. É inacreditável. E esse homem é chamado, vamos chamar ele de reserva moral, né? É a reserva moral do bolsonarismo. E o Bolsonaro foi lá, pediu bênção para o Michel Temer, grande Michel Temer. Que é isso? Isso daí vai fazer o quê? E aí fez uma carta pífia que termina com lema integralista. Então, tudo é muito, muito ridículo. E eu ontem acertei, hein? Eu falei qual seria a leitura de muitos, né, da política brasileira, como ia ler a carta. Acertei em cheio. Sempre tem aquela turma, né? Ou seja, as polianas de plantão falam: olha, ele mudou, ele é outro, tal. E aí, faço questão de citar sempre a fonte, o G1 está no blog do Otávio Guedes, que sempre tem coisas bem interessantes, por sinal. Ele mostra uma carta quase semelhante a essa, que foi entregue a Temer em 1999. E os termos são quase idênticos, são termos parecidos, né? O espírito. Porque o nosso grande Bolsonaro, em 99, tinha falado em fuzilar o presidente da República de então, Fernando Henrique Cardoso. Aí o Antônio Carlos Magalhães, então presidente do Senado, falou: pô, não dá. E aí, para resolver o problema, já que ele era deputado, o Temer, presidente da Câmara, foi feita uma carta em que ele pedia desculpas. O Bolsonaro pedia desculpas. Sim, o cruel, o covarde. Né? E aí tem uma outra carta, vale destacar, que foi feita depois, quando o Luiz Eduardo estava na presidência da Câmara, uma outra carta, quando o corregedor era quem? Severino Cavalcante. Aí é demais também, que foi uma carta de 4 anos antes, de 1995. Severino Cavalcante, um dia a gente fala, é uma figura patética, tal, né? Grande, lembrar do mensalinho, tal, a história lá do restaurante que tinha de pagar o mensalinho, depois o sujeito reclamou que tinha de pagar o mensalinho, aí como a imprensa inteira foi lá e viu a mulher dele, acharam a mulher dele bonita, todos eram evangélicos, em nome de Jesus, Deus no comando, ele já queria que a mulher posasse nua, em nome de Jesus, claro, Deus no comando, o carinha lá que tem o restaurante, uma coisa patética. Dá uma olhada nos jornais, o Severino Cavalcante, que depois chegou à presidência da Câmara, tal. Mas aí é uma outra história. Então, já tinha feito 3 vezes isso. 2 vezes e fez a terceira. E esse é o mito.
Mito que não tem palavras, não consegue falar. O discurso de 7 minutos em Brasília e 19 em São Paulo. Não tem o que falar. Ainda bem, ainda bem. Por isso que nem é, nesse sentido clássico, né, um líder nazifascista, né, de ter a construção de um discurso, evidentemente, a gente sabe a origem ideológica daquilo. Não é o caso dele, que ele nem tem palavras. Ele pega, capta uma espécie, né, de capta no ar algumas dessas ideias, e ele o é, intuitivamente, mas não é no sentido da construção teórica. Ainda bem, porque senão nós não estaríamos nesse momento aqui, né? Então, isso aqui é uma farsa. É uma farsa. Vê como ele repete esse tipo de comportamento. E aí sempre tem, né, a Poliana de plantão que diz, ele mudou. O general Mourão diz o seguinte, o Bolsonaro, ao assinar essa carta, que não é nem dele, né? Bem, o Bolsonaro não escreve Twitter, não consegue escrever. Ele tem problemas cognitivos gravíssimos, vocabulário de 500 palavras. Diz que ele teve grandeza moral. General Mourão, maneiro, o que ele faz com o senhor? Humilha. Quantas vezes ele humilhou? Então não fala nada, fica na sua. Grandeza moral? Se há alguma coisa que o Bolsonaro não tem, é moral. O senhor sabe quantas vezes ele humilhou, algumas vezes publicamente. O silêncio em certos momentos é ouro, né? Não é aquela velha questão? Os velhos ditados, aqui no caso é ouro. Então é tudo ridículo. E aí teve aqueles dizendo, não, que agora as coisas vão se pacificar, a política vai enfrentar os graves dilemas que o país tem, a economia vai se recuperar. Aí entrou o Paulo Guedes, tem de entrar o falastrão. Paulo Guedes e seu imenso talento, lembrar o Pacheco do Essa de Queiroz, né? Aí ele entra, fala umas enormes baboseiras, que ele é de uma incapacidade crônica, não sabe nada de economia, de macroeconomia, nunca fez um livro na vida, um tremendo falastrão, mas em certo momento foi levantado como uma glória nacional. Leia Essa de Queiroz. Vamos lá, o Pacheco que eu prometi também ler o conto, é curto aqui, não li também, mais uma promessa não cumprida, tem várias, né? Mas lembra bem o personagem do Paulo Guedes. Aí fizeram todo esse barulho. Agora, algumas perguntas são inevitáveis. Quem pagou Zé Trovão? Zé Trovão. Zé Trovão supostamente é um caminhoneiro que saiu daqui, foi para a cidade do Panamá, lá desceu, foi para a Cidade do México, chegou na Cidade do México, não é que ele foi lá no Museu Nacional de Antropologia, História, em Chapultepec, se fosse lá, né? Que museu, que você sai lá, uma maravilha, ali perto também tem um Museu Nacional de História do México no Castelo do Chapultepec, tem toda uma história, eu não vou contar tudo aqui, porque eu gosto muito da história do México, tudo aquilo, não, né? Nem foi o Templo Maior, ali no centro, ao lado, quase vizinho ao Zócalo, o Palácio Nacional, ali do lado, olhando de frente do lado esquerdo, né? Perto da Rua República do Brasil, o primeiro mural da Revolução Mexicana, o primeiro mural Diego Rivera foi ali, na Rua República do Brasil, né? na Escola Preparatória Nacional, se eu não estiver errado. Não, quem é Trovão nem sabe que é mural, quem é Rivera, que é Revolução Mexicana, que é Templo Maior, referindo aos astecas, evidentemente, né? O Teotihuacan, que está tão próximo, 20 quilômetros, nada disso. Ele é um nazifascista bolsonarista, portanto, é um idiota, é um ignorante, como todos os nazifascistas bolsonaristas. Ignorantes têm ódio de cultura. Ódio. Falou em cultura, puxa o revólver, como o general franquista alemão. Então, desceu ali na Cidade do México, e dali, veja que conexão, tudo sozinho. O caminhoneiro que conhece todos, quem é que o conduziu? Né? Aí desceu o aeroporto, é grande a Cidade do México, dali foi para Guadalajara. Isso, e se escondeu lá no hotel. Quem é que pagou tudo isso do Zé Trovão? Zé Trovão, a que ponto nós chegamos? Tem Batoré, que vai ser ministro da Justiça, né? Junto com Temer e Batoré. Olha, forma uma dupla fantástica no governo. Estou sugerindo aí ao Bolsonaro, já que ele gosta tanto agora do Michel Temer, põe o Batoré também, um na Casa Civil, outro na Justiça, né? Põe o Zé Trovão, o Goiabão, que é o Eduardo Aruz, chamado a Jovem Guarda de Goiabão, e o Sérgio Reis. Ele pôs o Sérgio Reis, porque ele ia entrar no STF e ia quebrar tudo, né? Depois ficou doente. O Bolsonaro ia dar um golpe. Agora ele pede a bênção para o Michel Temer. Então a altura moral dessa turma é essa. E o Zé Trovão, insisto, quem pagou tudo isso? Porque ele foi parar lá em Guadalajara, foi ver o Estádio Jalisco, claro, 1970. 4-1 contra a Tchecoslováquia, 1-0 contra a Inglaterra, 3-2 contra a Romênia, 4-2 contra o Peru, 3-1 contra o Uruguai. E depois, aí sim, na Cidade do México, no Estádio Azteca, né?
o 4-1 contra a Itália. Será que ele foi rever o Estádio Jalisco? Não vou falar de 86, porque aí empatamos com a França, perdemos nos pênaltis, né? Não, mas e aí? O que ele foi fazer lá? O que ele sabe de Guadalajara? Foi ver a feira de livro? Tem uma feira, que não é agora por causa das peculiaridades, né? Mas que é uma feira importante. Foi isso. Foi nos Los Altos de Jalisco conhecer lá a rebelião dos cristeiros. Ele nem sabe o que é isso. Nós estamos falando de nazifascista bolsonarista, que tem ódio de cultura. Quem é que pagou? Quem é o milionário nazifascista bolsonarista que pagou tudo isso? E quem pagou os caminhoneiros? Você acha que os caminhoneiros eram aquele tudo de graça? Lá tem dinheiro de nazifascistas, milionários, bolsonaristas. Quem é que pagou? A Polícia Federal não vai investigar ou nós vamos esquecer virar essa página? Né? Eu acho que isso é fundamental. Quem é que pagou tudo aquilo? Tem muito dinheiro. Alguns nós vimos, o ônibus vindo de Pompeia, não é Pompeia romana, perto de Herculano, Pompeia aqui perto de Assis. O empresário que pagou, grande empresário de origem nipônica, está lá o nome do cidadão, tem lá o vídeo, pagou R$100. Eles que falavam que os outros é que pagavam, e pagavam também os outros, eles fazem igual, ou pior, porque eles querem ainda matar todo mundo. Então, são perguntas que ficam aí, que não é o Temer e o seu texto de aluno de ginásio. Não é isso. Nós estamos falando de coisas sérias. Como que pode resolver uma crise tão grave de alguém que conspira contra as instituições desde o primeiro dia de governo? Resolver por um texto ridículo, escrito por um presidente que chegou lá porque o povo quis, naquele momento histórico, pressionar o Congresso Nacional, levar um processo de impeachment, e ele acabou chegando dessa forma. E imaginou-se a época, em 2016, que ele faria, como prometeu, um governo de notáveis. Quais os notáveis que estavam no governo Temer? Era o Gedel? Era o Gedel, aquele que conseguiu... Lembra a história do prédio em Salvador? Eu não esqueci. Lembra a história que o Marcelo Caleiro saiu até do Ministério da Cultura? Essa turma, ela que tinha lá. Então, não dá para levar a sério achar que o Michel Temer agora é que vai pôr ordem. E disse numa entrevista, passei rápido aqui, que ele pode ser candidato em 22, vai ser nada. Desafio tu, aí, que gosta de formas oblíquas, às vezes outra, ser candidato. Não vai ser eleito a nada. Se candidato ao Senado, por exemplo. Mas Senado ele não é eleito chefe de quarteirão. Papo furado. Papo furado. Conversa, não acreditem nisso. Bem, aí ele recuou, Bolsonaro. Claro que recuou. E recuou por quê? Porque tem medo. Medo, como todos quadrilheiros da sua caterva. Tem medo. Ele avançou, atacou, chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha. E aí, horas depois, assina um documento chamando de jurista e professor. Mas espera, não era canalha? Menos de 24 horas depois mudou de ideia? Que isso? Isso, o que é manifestação? É medo. E medo de quê? Medo de cadeia. Ele vai para a cadeia. Ele só está adiando, mas vai. É inevitável. É inevitável. Assim como amanhã vai nascer outro dia, o Bolsonaro vai para a cadeia. São coisas inevitáveis. Eu não posso parar o sol. Não estou no Antigo Testamento. Amanhã vai ser outro dia. Tem jeito. Não é verdade? A questão que se coloca, portanto, é o medo. E olhando para o dia 12, ele quer, junto com o Temer, essa figura patética da política brasileira, né, eles querem enfraquecer o dia 12. Porque o dia 12 é muito importante. Em São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio, Posto 5, Copacabana, Brasília, ao lado do Congresso Nacional, né? Em várias dezenas de cidades brasileiras, vai ter a manifestação com um ponto de unificar. E eu falei isso no Jornal da Cultura no dia... Foi a maior audiência do jornal, inclusive, no dia 7. Agora, na terça, eu falei, tem de unificar com fora Bolsonaro. As questões de 2022 é a posteriori. Temos uma questão de sobrevivência da pátria, que é retirar esse criminoso do governo, sob o risco dele ensanguentar o Brasil em 22 e querer que nós termos uma guerra civil. É isso o objetivo dele. Que aquelas cartas que ele assinou em 94, 1999, era tudo mentira. Ele assina sempre com medo, porque ele é um covarde. E aí ele assina com medo. Aí faz qualquer coisa. E continua vocalizando o discurso, como ele sempre fez. Depois de 94, depois de 99 e agora o fará.
da mesma forma. Só que agora ele é presidente da República. Na época, ele era um deputado que o pessoal dava risada, do baixíssimo clero. E tem vários pontos, como, por exemplo, o marco temporal, questão indígena, das terras indígenas, está sendo, o ministro Fachin já apresentou seu voto, agora faltam mais 9 votos, que no momento tem 10 juízes no Supremo, e tudo indica que vai ser, o voto do ministro Fachin deve ser o voto vencedor. Aí ele está dizendo, o Bolsonaro sempre disse antes, dias atrás, que isso ia inviabilizar o agronegócio no Brasil, o que é mentira. O que é mentira, não tem, é absoluta mentira. Então, o que vai acontecer? Ele vai, a sessão é longa, são 3 dias que deve ter terça, quarta e quinta, eu presumo, do Senado, os votos são longos, lidos, etc., dificilmente terminará, só se alguém falar, siga o relator, entrega o meu voto, aí a coisa anda mais rápido, mas pode ser que não se resolva até quinta-feira que vem, né? E aí tem de ir para ainda outra semana, mas ele vai voltar com as coisas dele de sempre. Isso daqui é medo. E principalmente de uma questão, quando o ministro Luiz Fux, isso é importantíssimo, o ministro Luiz Fux deu a declaração, e aquilo foi muito importante, falando em crime de responsabilidade. Aquilo foi o ápice, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, muito bem, por sinal, mostrou as questões ali no campo eleitoral, e apontando, claro, para 2022. Porém, contudo, todavia, as questões levantadas pelo ministro-presidente no momento, Luiz Fux, era questão de agora de crime de responsabilidade. E aí ele deu um grande salto para trás, de medo. Não entrem nessa conversa que os apoiadores vão abandonar. Os apoiadores são medíocres intelectualmente. É gente que não consegue acertar 2 frases, que não pensa, que vive de frase feita e vive do WhatsApp. São as tiozonas e os tiozões do WhatsApp, é isso. Né? É os que estavam na Avenida Paulista de A7. Se você for conversar só com fanáticos não há diálogo, porque ele já tem a resposta sobre tudo e vive de teorias conspirativas. Né? Não dá, não tem como. Dessa turma que tem essa relação fanática, eu não consigo entender por que tem. Porque ser fanático em relação a Mussolini, eu entendo. Não é que eu aceito, assim, eu entendo no sentido histórico, do Lúcio Febre, eu compreendo historicamente. Eu compreendo historicamente alguém que siga o Hitler. Dá para compreender no sentido histórico. Agora o Bolsonaro não dá. Vocês me desculpem, não dá. Porque ele não tem nada. Eu tive com esse elemento, não é um cidadão, um elemento, um homem do crime, um elemento. Durante 40 minutos ele não entendia o que eu falava. Aí, sabe aquele olhar baço da ignorância, um horário blindado, que você pode falar qualquer coisa, bate e volta, bate. Ele não entendia, era um pobre coitado. Chega um momento que você fala, pô, vai desenhar, tal. Ele não entende. Ele não sabia que eram os setores primário, secundário e terciário da economia. Ele não sabia nada. Em 2017. Aí eu falei, pô, o eleitor não... Estava errado. Esse elemento, esse homem criminoso, sócio de miliciano do Rio de Janeiro, ganhou dinheiro com miliciano e ganha até hoje. Esse ladrão chegou à presidência da República. É inacreditável. Aí o cara vai dizer assim, pô, você não pode chamar o sujeito de ladrão. É ladrão, sim. Se fosse só, entre aspas, é genocida. É miliciano. Desmoraliza a instituição presidência da República. E por aí vai. Então, na hora que ele mudou, o ministro Fux falou em crime de responsabilidade e apontou descumprimento de decisões judiciais. E ele falou que é descumprir. Como é que esse homem pode ter caráter, ter honra, quando ele diz que vai descumprir as decisões do juiz, que agora é chamado de juiz, antigamente era de juiz, agora virou ministro, eu não gosto de chamar o bem disciplinar de ministro, mas tudo bem. O ministro ele ia descumprir todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E de tarde, falou isso aqui em São Paulo também, e fazer uma reunião com a Polícia Federal, o Conselho do Governo, na manhã do dia seguinte, dia 8, falando para a Polícia Federal descumprir as ordens as decisões judiciais, perdão, do ministro Alexandre de Moraes. Ele mudou de ideia, com medo, medinho, foi beijar, falou, padrinho, bênção, padrinho, foi pedir a bênção para o Michel Temer. Aí é o ponto final da história, como diria, faz de conta que eu sou o mala, o pastor mala, o profeta. Aí é o fundo do poço, que tudo para eles é fundo do poço. Aí é o fundo do poço. Alguém que vá pedir a bênção política para Michel Temer, aí a decadência total. Acabou. Então, nós estamos brincando um pouco, o que é bom também
descontrair, mas tem questões fundamentais, que vocês perceberam que foram nessa sequência, nossa conversa de hoje. Né? Então, não entre nessa que os fanáticos vão abandoná-lo, os fanáticos não vão abandoná-lo, não que o Bolsonaro tenha mudado, se converteu, é o caminho de Damasco, ele é nosso Paulo de Tarso, que ele nem sabe o que é um Paulo de Tarso. Nada, conversa fiada, ele está esperando a melhor oportunidade, vai ser a curto espaço de tempo para continuar a vocalizar o discurso nazifascista e perigoso de instituições, vai continuar desqualificando as eleições do ano que vem, vai continuar falando em fraude, monta o esquema através do filho criminoso e covarde Carlos Bolsonaro, que nunca trabalhou na vida. Nunca, quando ele assumiu como vereador, e quem diz é o rapaz, aquele no Metrópolis, no Guilherme Amado Leão lá, o cidadão que contou a história do bombeiro, que apagava o fogo, etc. Não vou contar esses detalhes escabrosos, mas que o Carlos Bolsonaro começou a gestão de vereador, tinha 18 anos na posse, ficava jogando videogame. Ele estava com o salário garantido, videogame. Então, essa turma, acho que vai mudar? O Carlos Bolsonaro, que é um nazistinha? Claro que não, vamos continuar o mesmo. Então, a questão que se coloca, não entre nessas interpretações. Ele fez tudo isso por medo, nós temos de continuar os democratas republicanos apontando o dia 12 como um dia fundamental e terá de haver novas manifestações, né? Não entre nessa conversa que tudo se regularizou, não caiam nessa, né? Esqueçam o processo eleitoral de 22, o importante é a unidade agora contra Bolsonaro, é unidade na diversidade, sim, na diversidade política, mas a unidade, isso que é central. E vamos tentar saber quem é que montou tudo isso, quem foram os organizadores, quais os milionários nazifascistas bolsonaristas que deram muito dinheiro. Por exemplo, eu peguei o tal de Zé Trovão, que não é o Almir Sater da novela lá, nada disso, mas é o Zé Trovão aqui, né? Que vai para o México, faz tudo aquilo e ainda está lá. E diz que agora vai se entregar, etc. Como se ele fosse um... Né? Então, tudo isso vai ser devidamente esclarecido e não pode perder o foco. O foco é tirar Jair Bolsonaro da presidência da República antes que ele destrua o Brasil. E há instrumentos aqui, na Carta de 88, que ele traiu, e traidor da Constituição, como diz o doutor Ulisses, no dia 5 de outubro de 88, é traidor da pátria. Então, o traidor da Constituição e da pátria, ele deseja nos destruir. Faz parte da patologia. Mas nós temos, evidentemente, se antrepor a isso com todos os instrumentos que a Constituição nos dá. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal e está entre os 635 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque o like no que vocês gostarem e utilize, vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Cliquem lá, membros, está um retangulinho azul, que tem coisas muito legais, é o clube, né? Membros, o clube de membros, e nós vamos produzindo um material exclusivo para lá e vamos alimentando durante as semanas, muito legal, muito bacana, eu estou adorando de fazer, cliquem lá que vocês vão ter todas as informações. No Twitter, pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br, vocês encontram lá os 3 cursos, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br, para uma outra coisa totalmente diferente, mas vem informações, tal, moda, gastronomia, arquitetura, tudo, dá uma olhadinha lá no Instagram da minha mulher, que é bem legal, @Letícia de Castro Villa Oficial. E lembrar, dia 12 é um dia importante na história do Brasil, 12 de setembro, à tarde, né? Veja o horário, cada cidade tem esse horário, mas em São Paulo é à tarde, Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, Poço 5 de Copacabana, em Brasília, em frente à Praça dos Três Poderes, em dezenas de cidades se manifestar contra o criminoso, o ladrão, o genocida, o assassino Jair Bolsonaro. Nos encontramos amanhã. Até!